Hoje é dia 5 de março de 2024 e este é o episódio 289 do podcast Ubuntu Portugal. Um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Frank Luntz. Seja muito bem-vindo, Frank Luntz. Howdy. Muito bem-vindo. Ora, então, como é que foi a sua semana, meu caro Frank? A minha semana foi cheia de coisas e produzi imenso. Tive uma semana imensamente produtiva. O que é que eu quero dizer com isto? No espaço doméstico fiz uma série de coisas que andava para fazer há imenso tempo, de limpezas, arrumações e arranjos em geral. Sabes aqueles arranjos que tu tens assim, uma coisa a cair, uma prateleira torta, uma lâmpada fora do sítio e que tu dizes, um dia vou tratar disto. Usaste um robô para isso? Não, o robô sou eu, robô orgânico à base de carbono. E fiz essas coisas todas durante a semana que não estava a contar fazer e despachei imensa coisa que estava pendurada há imenso tempo. Fiquei muito satisfeito. Foi produtivo, fiquei satisfeito. Depois estive a fazer experiências com lípidos e perguntam vocês, estiveste a cozinhar? Não. Lembras-te na semana passada eu ter dito que andava a besuntar a minha gaita com óleo de amêndoas doces que faz bem à pele e isso tudo. Estive a ler coisas sobre gorduras vegetais que podem ser polimerizadas, etc, para proteção de madeira. E fiz uma experiência de misturar óleo de linhaça, 3/4 de óleo de linhaça com 1/4 de cera de abelha virgem. A cera, não a abelha, entenda-se. E estive a cozinhar aquilo ao lume e depois andei a esfregar aquela besuntice que tem uma consistência de manteiga nas madeiras, para ver se consigo fazer alguma coisa de jeito com isso. Para proteger a madeira e tal, e evitar fungos e essas coisas. E quando é que começas a cozinhar metanfetaminas? Quando é que começas? És tão ingênuo. Tu deves achar que eu vivo do meu trabalho. Nunca viste o Breaking Bad? Foi daí que eu tirei a ideia. Agora imagina Breaking Bad, mas com gorduras e assim. E no interior de Portugal. Exato, é assim numa rolote. Exatamente. Que é o equivalente do Novo México, no fundo. E pronto, estive a fazer isso, estive a fazer experiências com conservação de madeiras e lípidos e essas coisas todas e vamos ver se resulta. Aqueles entre vocês que percebem qualquer coisa de carpintaria e móveis e isso, vão dizer assim, porque é que não usaste uma porcaria de um verniz ou aqueles produtos para tratamento da madeira? Porque trata-se de objetos de madeira que eu tenho de meter na boca, ok? E eu não quero meter a boca em madeiras tratadas com hidrocarbonetos e compostos orgânicos voláteis e produtos potencialmente cancerígenos e essas coisas. De modo que tenho que andar à procura de uma solução orgânica, entre aspas, não é? Daí o óleo de linhaça e a cera de abelha, que tem propriedades antifúngicas e de conservação, aquelas coisas todas. De modo que foi o que andei a fazer durante a semana. Ainda tive tempo de gravar um podcast de 3 horas e meia. É verdade. Que foi uma valente estupada e ainda fiz imensa coisa. Se bem que tu só gravaste para aí 3 horas e 20 para aí. Para aí. E... não, foi assim, quase 3 horas e meia. Ainda estive a fazer muitas mais coisas durante a semana, mas são do foro privado e tem a ver com projetos artísticos nos quais eu estou envolvido, etc. E portanto, fartei-me de fazer coisas. Foi bonito. Então, e que podcast foi esse? Ainda não me disseste? O podcast foi A Voz dos Direitos Digitais, que é dirigido por um... Não conheço. É dirigido por uma pessoa que tem enorme influência política no Twitter e que praticamente redesenha e reescreve os programas eleitorais de certos partidos, que vão lá ver o Twitter dele e depois vão corrigir e escrever as diretrizes do grande timoneiro, pai dos povos, orientador das massas populares. Ou então só acrescentam um índice para ter e passam a ter uma paginação diferente e reescrevem uma ou duas frases. Como eu costumo dizer, a pessoa que dirige esse podcast é o Arnaldo Matos do Software Livre. Ora, aí está. Que é aquele gajo que diz que isto é tudo um puto. E então, daí o meu nome de hoje, Frank Luntz, porque eu cometi um erro nesse podcast que não consegui retificar. Eu mencionei o nome de um tipo que é o Grover Norquist, que é um estratega do Partido Republicano, acho que até chegou a ser senador, e que de facto é um canalhita da pior espécie
também teve a sua Como influência todos numa os série de senadores processos. republicanos são. Nem todos, mas há uns que são de facto pouco recomendáveis. O Frank Luntz era o nome que eu queria dizer, mas não me lembrava. O Frank Luntz, que é um estratega que é responsável pela invenção de linguagem dupla, de novilíngua, para, por exemplo, nomear políticas ou pacotes legislativos com nomes sonantes para captar a aprovação das pessoas, ou renomear propostas políticas dos adversários de tal maneira que as pessoas ficam com uma sensação negativa acerca delas. Sim. Olha, eu tenho um desafio para ti. Sim. Tens 5 segundos para dizer um senador republicano que não é um canalha. 2. Aquele rapaz 3, tem a pala no olho que é ex-veterano 4, militar. Esse parece-me um bom tipo. Não me lembro do nome dele. Vão pesquisar. É um senador republicano ou é governador de um estado? Não, acho que é senador. O senador republicano tem uma pala no olho que é ex-militar, veterano da guerra do Iraque, da Segunda Guerra do Iraque, acho eu. Ou do Afeganistão. Não me lembro. Esse tipo até nem é mau tipo, mas pá, tem péssimas companhias. Mas adiante, pronto, foi a semana depois possível. Vou confirmar. Em relação a tecnologias e isso não fiz muito mais. Estive a trabalhar. E depois esta semana tive compromissos profissionais, tipo prazos apertados para cumprir e tal, de modo que isto tem sido uma correria. Já agora, sobre o que é que foi esse podcast? Não disseste, não chegaste a dizer qual foi o tema? É um podcast pouco recomendável sobre as eleições legislativas de 2024. As primeiras eleições legislativas de 2024 em Portugal. Sobre os programas dos partidos. Sobre os programas dos partidos relativamente a software livre, direitos digitais. Sim. E coisas assim. Yeah. Infelizmente também cometi um erro nesse podcast onde eu também tive. E eu disse que havia um acordo entre associações e a Inspeção Geral de Atividades Económicas, e não. É entre associações e a Inspeção Geral de Atividades Culturais. Só reparei que cometi esse erro quando estava a editar. Portanto, fica aqui a correção feita. Se calhar devíamos publicar essas retificações no outro podcast, não era neste. Mas está bem, pronto, adiante. Mas quando calhar. Deixa-me só dizer uma coisa também... no instantinho. Tiago, estamos a dar cabo disto. Portanto, isto é uma chantagem. Ou voltas depressa ou isto continua a degradar-se ainda mais. Portanto, foste avisado. Sim. Nesse podcast tivemos também a Joana Simões. Aliás, ela prometeu ainda durante a gravação, acho que de um dos últimos episódios que a gente fez aqui, que ia lá falar connosco. Não sei se perguntámos ainda durante a gravação, se foi após a gravação, mas pronto, ficam a saber que se não foi durante, foi após. Convidámos a Joana Simões para ir lá discutir os programas eleitorais, que nós já fizemos aqui um pouco neste podcast, mas naquele fizemos em muito maior profundidade, excepto a um partido, e eu tenho que pedir desculpa a esse partido, que é o PAN, porque eu não tive tempo de ler o programa desse partido. Peço desculpa, mas são muitos partidos e o tempo não dá para tudo. Isso é muito pouco democrático da tua parte, mas ok. É verdade. E ao que parece, pelo que a Joana disse, até eles tinham coisas interessantes sobre software livre e direitos digitais. Eu é que não tinha muito para dizer sobre isso porque não li. Pois, mas se calhar merecia gravar, nem que fosse um episódio pequenito desse mesmo podcast para acrescentar essa informação. Já não há tempo. A tempos de eleições já não há tempo. Pois é. Porque tal como tu, também sou uma pessoa muito, muito ocupada. Sei. E pronto, fica aqui a nota. Se tiverem curiosidade, ouçam um podcast e depois vão ler um bocadinho do programa do PAN para com base no que a gente disse sobre aqueles... se calhar podem fazer-nos perguntas, mas pronto, já não vem a tempo de ter as respostas. Pode ser que a gente faça de novo para as próximas eleições, que este ano vamos ter muitas, e vamos ter a seguir as europeias. Sabes o que era mesmo fixe? Mas mesmo fixe, assim, tipo, mesmo fixe, assim, mesmo fixe, que um gajo ficava mesmo contente, era nós termos jornalistas em Portugal. Pronto, era só isso. Era esse o meu sonho. Ter jornalistas que pegassem nos programas e fizessem perguntas aos representantes dos partidos. Não vou dizer candidatos, porque as legislativas não são
eleições para Primeiro-Ministro, eu repito. Exatamente. São eleições para o Parlamento, para a representação no Parlamento. Os jornalistas podiam fazer perguntas aos representantes respectivos dos partidos e explorar os programas de cada um, com tempo, Sim. com vagar, sabes? Ter uma entrevista de 1 ou 2 horas com cada representante e explorar o programa, fazer perguntas, como é que vocês tencionam cumprir isto, porque é que não vão para aqui, em vez dos debates... Eu sei que não dá para cobrir todos os tópicos. Claro que não, mas é melhor do que ter um debate de pessoas acéfalas a fazer perguntas absurdas num espaço de 15 minutos em que estão 2 tipos a gritar um com o outro. Não faz sentido. É verdade. E além disso, existe uma coisa chamada podcasts, uma coisa nova que criaram sério? aqui há uns dias. E mesmo que eles não consigam transmitir tudo, podem pôr nos podcasts. Isso é uma ideia louca. Por exemplo, e as pessoas podem ouvir no carro, podem ouvir no telefone, podem ouvir em casa quando estão na cozinha a fazer misturas de gorduras para aplicar em madeira. Uhum. São ideias. A passear o cão. São ideias. A passear o cão, a fazer jogging, o que vocês quiserem. Jogging, que em português se diz correr, mas pronto, adiante. Mas porque é que, e as pessoas se calhar estão a perguntar-se, Xissa, estes tipos estão aqui num podcast sobre o Ubuntu a falar de coisas que não interessam para nada e não têm relação. Tem toda a relação, porque nós estamos preocupados com a convivência democrática e a vivência em comunidade e as opções políticas da polis, da cidade, em comunidade. E isso tem tudo a ver com software livre Ubuntu e o sistema operativo que nós gostamos, que também é uma coisa comunitária e que envolve o esforço coletivo das pessoas, aquelas coisas todas. De modo que... Ou, se forem individuais, protege os vossos direitos como indivíduos de não terem que utilizar software feito só para as necessidades coletivas do partido. É isso. Podem afirmar a vossa individualidade modificando o software. Para as vossas necessidades. Isto é o Diogo a tentar captar audiências que votam na iniciativa liberal com um discurso que lhes agrada. Ou libertários, que ainda conhecemos uns quantos. Não são necessariamente liberais, ainda são mais além do que isso. Mas pronto, foi a semana possível. É verdade. Olha, além disso, eu também tive uma semana interessante. Descobri que no Nextcloud há calendários mais iguais que outros. É verdade. Isso quer dizer o quê, exatamente? Pronto. Desde que começámos a organização da Festa do Software Livre 2024, temos utilizado bastante o Nextcloud. Aliás, já usámos antes para a organização de storage dos files e ficheiros. Dos files e ficheiros, isto é muito bom. Armazenamento de ficheiros. Exatamente. Com as notas das reuniões, com informações adicionais e tudo isso. Também temos o Deck, que é a aplicação para gerir tarefas. Temos lá uma tabelinha onde pomos as tarefas e vamos classificando as tarefas, vamos marcando a progressão, vamos descrevendo as tarefas, tudo isso. E usamos muito o Nextcloud para isso, que tem essas coisas todas. E uma coisa fixe deste Deck, que é uma aplicação para Nextcloud, nativa e oficial do Nextcloud, é que para cada um destes quadros, portanto, a gente pode separar as tarefas por quadros. Por exemplo, existe um quadro para a equipa de comunicações da Festa de Software Livre. Para cada um destes quadros, o Deck cria um calendário no Nextcloud. E podemos lá ver as datas limite de cada tarefa e assim ver quando é que temos de dar prioridade a cada tarefa e quando é que estamos atrasados, quando é que não estamos atrasados e tudo isso. Infelizmente, embora dê para exportar cada um destes eventos destes calendários do Deck como ICS, uma opção para podermos subscrever o calendário todo e mantê-lo sincronizado entre uma aplicação que a gente tenha, por exemplo, no nosso telemóvel ou no nosso desktop, como o Gnome Calendar ou o Thunderbird ou o que for. É muito triste. Em termos práticos, isso significa o quê? Isso significa que só podes aceder ao calendário que está gravado no navegador, é isso? Só tenho de ir ao Nextcloud, neste caso da Ansol, e tenho de abrir os calendários e ver lá,
pronto, tudo, não posso ter tudo centralizado na mesma aplicação. Tenho lá nas minhas aplicações, quer no Thunderbird, quer no GNOME Calendar, vários outros calendários, e não consigo ver lá pronto, estas datas das tarefas deste deck, que é uma pena. Pois isso não é muito prático em eventos como a Festa de Software Livre, em que as pessoas têm mobilidade e têm que andar de um lado para o outro a resolver problemas e a coordenarem-se uns com os outros. De facto, dava jeito de ter uma coisa que te permitisse olhar para o telefone. Sim, atenção, isso, já na festa isto não é um problema, porque as datas já estão todas tratadas. O que não é útil é para durante a organização, portanto, todo o planeamento. Mas é disso que eu estou a falar, durante a organização. Porque há sempre alterações, e eu recordo-me na Festa de Software Livre, chegaram a acontecer por várias vezes atrasos nas comunicações numa sala, que depois empatam as comunicações que vêm a seguir, ou mas para isso a gente não vai usar o deck. No calendário em que uma palestra tem que ser trocada por outra, porque houve ali um imbróglio qualquer, porque a pessoa não estava disponível, seja lá o que for. Mas para isso a gente já não vai usar o deck, já não é um problema. Pronto. Isto é mesmo durante o planeamento. Certo. Esta fase de planeamento em que nós temos os trabalhos corporativos. APIs para a malta desenvolver essas funcionalidades? Não sei. Eu sei que se tu criares um calendário na aplicação de calendários do Nextcloud, tu consegues fazer esta subscrição. Aliás, eu faço isto, tenho vários calendários de outros projetos em que eu tenho e que subscrevo quer com o meu GNOME Calendar, quer com o Thunderbird, quer com o webcall do Home Assistant. Portanto, há aqui calendários que conseguem e outros que não conseguem. Portanto, daí dizer que há calendários mais iguais que outros. É uma pena. Calendários dentro da mesma aplicação dentro do Nextcloud, só que uns são calendários criados na aplicação de calendários e outros são calendários criados pela aplicação Deck que aparecem dentro da aplicação calendários. Que coisa tão estranha. Infelizmente é assim. Pronto, é o país que fazemos. É verdade. Alice, estive obviamente no podcast da Voz dos Direitos Digitais e na sexta-feira passada estive num dos eventos regulares que acontece aqui em Lisboa. E então? O Digital on Rights Drinks, que é um evento... uma festa de swingers, mas está bem, ok. Não. É uma festa organizada por comunidades de direitos digitais, portanto não é uma entidade em específica, são as pessoas da comunidade, que ocorre em Lisboa na primeira sexta-feira de cada mês. E é sempre muito interessante, e tivemos a debater temas interessantes, de privacidade e não só. Está bem, e um bocadinho mais, dar-nos um bocadinho mais de descrição, de detalhe. Pronto, são pessoas que chegam lá, cumprimentam-se, sentam-se à mesa, encomendam bebidas e vão conversando. Está bem, mas isso também acontece num café. Qual é a diferença? Pronto, mas é assim. O que é que aconteceu que seja digno de nota e que tu tenhas considerado oportuno? De género, ainda bem que vim hoje. Eu gosto sempre de ir. Só não fui quando não estava em Portugal ou doente. Certo, mas houve algum momento ou alguma conversa que te terá feito pensar ainda bem que vim hoje, que isto é mesmo interessante? Todas. São sempre... Debateu-se a sustentabilidade do jornalismo, debateu-se privacidade, enfim, muitos temas diferentes. Estavam lá jornalistas ou alguém que trabalha em órgãos de comunicação social? Não, esses nunca aparecem. Sustentabilidade do jornalismo. Isso é um tema que dava pano para mangas. Pois, mas é interessante. Apareçam, os jornalistas apareçam. Também é para vocês. Políticos apareçam. É sobretudo para vocês. Portanto, é para toda a gente que tenha interesse em conversar e conhecer a comunidade de direitos digitais e conversar sobre esses temas. Certo. Olha, e falando em direitos digitais, estou aqui a ver que há aqui umas notas do professor Miguel. Não, é uma coisinha muito curta, porque é um artigo que saiu hoje, dia 5 de março. É fresquinho, está acabadinho de sair do forno. Eu tive de tirar as luvas, pôr aquelas luvas de cozinha para ler o artigo, que ainda estava quente.
que é mais um artiguinho do Cory Doctorow, desta vez especificamente sobre o processo de miridificação, miridificação do Google Maps e dos serviços associados da Google, e como a qualidade dos serviços da Google se tem degradado ao longo do tempo, inclusivamente os resultados do motor de busca da Google. E em certa medida ele também fala do Bing como alternativa, entre aspas, da Google, que não é bem uma alternativa, porque continua a ser uma Big Tech, uma companhia de tecnologias de informação que tem um monopólio do mercado também. E pronto, é uma série de elaborações sobre como o monopólio da Google está a estragar os produtos da Google. Achei muito interessante, recomendo. E portanto vão lá ler. Está lá o link nas notas. E como os resultados de SEO, Search Engine Optimization, otimização de resultados de busca, está a estragar a qualidade dos resultados das buscas na internet. Especificamente para alguns mercados. Enfim, os resultados são cada vez menos relevantes, etc, etc. E há uma razão por trás disso. E qual é que é essa razão? Há muita manipulação dos resultados das buscas por afinação de palavras-chave, de fatores que trazem os resultados para o primeiro lugar nas buscas. Há casos, inclusivamente, de fraude aberta por parte de empresas intermediárias de prestação de serviços que manipulam os resultados de otimização para propor serviços que passam à frente de outros serviços com mais qualidade. Isto acontece até no Google Maps, por exemplo, se pesquisas um serviço específico numa área. Os resultados que te aparecem em primeiro lugar são sempre serviços de má qualidade, muitas vezes fraudulentos, e depois tens empresas que têm bons produtos, bons serviços, que estão no mercado há imenso tempo e que são completamente ultrapassadas porque não têm a capacidade de fazer essa otimização dos resultados das buscas, apesar de providenciarem um serviço melhor a um preço mais conveniente e tudo. E depois tens situações que são caricatas, não é? Ele fala especificamente de serviços que fazem manutenção de chaves e fechaduras e isso tudo. E como uma pesquisa rápida lhe dá uma tonelada de resultados de má qualidade, e o autor até conhece uma empresa que presta esse serviço e ela nem sequer aparece. Isto manifesta-se em muitas coisas. Outra coisa que ele menciona é que a Google, nos últimos tempos, parece não estar disposta a investir o necessário para combater essa fraude e essa degradação dos resultados das pesquisas, e em vez disso prefere comprar ações da Google para aumentar artificialmente o valor das ações e depois distribuir dividendos pelos acionistas e despedir 12 mil pessoas logo a seguir e depois ir atirando fora uma série de profissionais da Google que poderiam contribuir para a melhoria do serviço. Ou seja, uma empresa como a Google, que já tem um monopólio asseguradíssimo, não apenas na internet, mas também que tem consequências no mundo real, entre aspas, físico, lá fora da internet, não está muito preocupada. Pois, eu sei, tu passas o dia todo em casa, não está muito preocupada em garantir que continua a ter qualidade e a prestar um serviço às pessoas, ou por outra. É um bocado estúpido pessoalizar desta maneira uma empresa, não é? Que é uma entidade abstrata que é feita por pessoas. No fundo, são os acionistas da empresa que se reúnem, votam e decidem, é este o caminho que nós queremos seguir. Portanto, são pessoas que estão por trás dessas decisões. E os executivos que na empresa depois levam a cabo essas decisões, de vontade maioritária dos acionistas, recebem a diretiva. Agora o objetivo é fazer aqui não sei quantos milhões de lucro e, portanto, isso... o quê? Reinvestir para melhorar os resultados? Isso não interessa nada. Siga. Temos um monopólio. Yeah. Se calhar até há dentro da Google bons profissionais e pessoas que estão excelentes preocupadas com isso. Não é isso que tem em causa. Sim, e eu conheci alguns deles. Mas às vezes são completamente ultrapassados pelas decisões da gestão. Portanto, até tens lá engenheiros e pessoas que... Olha, como a Timit Gebru, por exemplo, que era um excelente profissional, que tinha uma série de preocupações éticas. Pá, não, põe-te fora porque estás a ser chata. E há muito mais profissionais dentro da Google que são muito dedicados àquilo e acreditam mesmo na empresa e no produto e nos resultados e querem, de facto, trazer a melhor experiência possível aos utilizadores.
Mas depois as decisões que vêm de cima acabam por ser contraproducentes. E isso a longo prazo é matar a galinha dos ovos de ouro, porque mesmo em situação de monopólio, quando tu começas a perder o controle do produto e a dar às pessoas uma experiência que é subótima, vamos chamar-lhe assim que aparecer um concorrente, tu estás lixado, já foste. Foi assim que a Google conquistou a sua fatia de mercado à bruta a partir de 98. Porque os motores de busca que existiam antigamente não eram tão bons como o Google era quando apareceu. E foi assim que eles expandiram assim de repente. E compraram uma data de empresas pequenas que faziam produtos. Muito isso. Esses monopólios duram. O YouTube, o Android. Sim. Nest, mas esses monopólios acabam quando ficam enquistados e perdem de vista a sua razão de ser. Que é, começam a perder a qualidade do seu produto e assim que aparece a concorrência, cuidado. Até o produto do Google, que é a publicidade, eles basicamente compraram múltiplas empresas de AdTech para começarem a ter a posição que têm agora nesse mercado. Sim, e a maior parte dos dados processados pela Google para fazer publicidade dirigida vêm de empresas terceiras, que eles compram literalmente. Sim. A maior parte dos dados que vêm que estão na plataforma Google Analytics, que te dá métricas e análises de métricas de sites de internet e aplicações e isso tudo, a maior parte daqueles dados vêm todos de empresas terceiras que vendem aqueles dados à Google. Portanto, enfim. E por falar nessas empresas, é interessante que não sei se foi esta semana, se foi a semana passada, os Estados Unidos fizeram aprovar uma lei, ou o presidente Biden anunciou que iria aprovar uma lei para proibir a venda de dados dos cidadãos americanos à China. Que é um bocado irónico, tendo em conta o que ele faz com os dados dos outros cidadãos dos outros países todos. Mas repara, a lógica costuma-se dizer que entre nações não há amigos, só há interesses. E de facto na realpolitik da política internacional e da geoestratégia, o que vinga são os interesses dos representantes dos países e, portanto, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. É um bocado essa a lógica, portanto. E nós vemos isso noutros campos. Eu nem vou falar, é melhor nem falar nisso. Eu estou com uma dor de cabeça e não quero falar sobre a dualidade de critérios que determinados países e a União Europeia também, como instituição, mostram em relação a problemas geopolíticos que têm a ver com guerras e ocupações e assim. Há muitas manifestações de pesar e de condenação pelos direitos humanos, etc, etc, quando se trata de um país, mas depois quando é outro, encolhemos os ombros e isso agora não interessa nada. Sim, mas isso também não interessa para este podcast. Pois, exatamente. Não me soltem a língua. Eu estou muito cansado. Soltem os prisioneiros, não soltem a língua do Miguel. Não. Vais-me obrigar. Não. Ok. Ainda vamos um copyright strike, ou vamos o Miguel Ângelo dizer streaming offline. Pronto, foi aqui um caso de streaming offline, como diz o Miguel Ângelo. Meu Deus, o que é que ele foi fazer? O que é que foi isto? Cortei o microfone e aproveitei e fui fechar a porta porque estava a vir imenso ruído dali do lado, de modo que era isso. Pronto, ok, adiante. Só isto? Não queres falar mais? Não, e já vai longo. Não, isto foi o artigo do Cory Doctorow que eu recomendo. Ele congratula-se pela atitude da agência. Como é que chama a agência americana? Estou aqui à procura. É uma agência que vela pela concorrência saudável entre as empresas. FTC? Federal Trade Commission? Deve ser. Já não me lembro. Eu estou aqui a tentar ver no artigo onde é que isso estava mencionado. Enquanto tu vês, eu posso já agora mencionar que no Humble Bundle há um bundle de livros do Cory Doctorow. E isto é interessante porque nós, no podcast, temos um acordo de afiliados com o Humble Bundle. E isto significa que se vocês usarem
o nosso link de afiliados para irem ao site e comprar este bundle, podem decidir qual é a percentagem do que vocês pagam que vem parar aos nossos bolsos e com o qual nós vamos queimar notas para acender charutos, que é uma coisa que o Miguel faz muitas vezes. Sim. Sim, porque eu sou um grande campeão que tem 2 pós e 3 doutoramentos e acendo notas de 500 euros, acendo charutos com notas de 500 euros, é isso. Portanto, se vocês gostarem de sci-fi e é isso, de ler, podem aproveitar e comprar este bundle de livros que é muito fixe. Eu, por falar em sci-fi, acho que vai ser na semana que vem que aqui no meu cinema vai estrear o Dune 2. Pronto, só para dar a dica. Não precisamos fazer publicidade a Hollywood. Pronto. Já sei o que era. Era o Justice Department, o Departamento de Justiça, vai processar a Google por monopólio de estratégias de publicidade digital. E isso tem muito a ver com... Já não me lembro qual era o nome da agência, mas os Estados Unidos têm uma agência que foi recentemente encabeçada por uma representante, que não me lembro o nome dela, mas que tem tido uma atitude muito combativa. É a FTC. Federal Trade Commission. E ela tem tido uma atitude muito combativa em relação aos monopólios nas indústrias norte-americanas e o pessoal do lobby das indústrias não está nada contente. Inclusive ela já foi alvo de várias peças jornalísticas de meios de comunicação mais amigos desses monopólios, a tentar criar má reputação em torno do caráter dela e isso tudo. E por falar em coisas que não são monopolistas, o Firefox, sabes quantas janelas e quantas tabs de Firefox tens abertas neste momento? Sei. 3. Porque eu não sou um grande campeão. Janelas ou tabs? Tabs. Não, espera. Firefox tenho uma janela com 3 tabs. Okay. Tabs não. Pestanas ou abas. Pronto. Mas sabes como? Contaste com... Sim, sei contar até 3 pelo menos, o que já não é nada mau, tendo em conta a educação que eu tive. São vários anos no ensino superior e, portanto, sei contar até 3. Pronto. Eu, como não sou um homem das cavernas ou seja, já podia ser economista. Uma boca aos economistas. Eu não devia dizer isto, porque, enfim, é muito injusto. Eu, como não sou um homem das cavernas, instalei uma extensão que me diz quantas janelas e quantas tabs tenho abertas. E tenho neste momento 27 janelas e nessas 27 janelas tenho 246 tabs. Certo, mas tu tens noção que para as pessoas normais isso não é... Como é que eu ia dizer isto? Isso não tem nenhum uso, certo? As pessoas normais usam o seu navegador de internet e abrem e fecham tabs, abas, conforme precisam. Eu também. Então, mas para que é que tu queres? Faço múltiplas coisas em paralelo e vou enquanto não termino as coisas, não fecho as janelas e as tabs. Ou seja, és um grande campeão, é isso que tu queres dizer? Não, faço muitas coisas e atraso muitas delas. Mas para compensar tenho esta extensão instalada que me diz quantas janelas e quantas tabs é que tenho instaladas. Pronto. Certo. É só uma pergunta assim. Que é uma pergunta que eu de certeza que vai agradar a muita gente lá em casa. Quantos ecrãs é que tu tens? Monitores? Só um? Sabes que há imensa gente que resolve o teu problema comprando mais monitores. Aliás, conheço malta sim, que... só que é mais caro comprar monitores. Pois eu sei que é mais caro, mas conheço malta que trabalha com 3 ou 4, todos espraiados em cima da secretária, depois estão a olhar para aquilo o dia todo. Sobretudo, e depois há aquela malta das criptomoedas, esses têm para aí 10. Já tive vários, mas era quando os computadores do Centro Linux não tinham o Centro Linux para estar. Portanto, agora estão no Centro Linux e não estão aqui. Mas mais interessante ainda, para quem usa muitas tabs e muitas janelas, é que existe uma coisa chamada Firefox View, que é um botãozinho que fica no lado do canto superior esquerdo da janela do Firefox. Parece uma espécie de uma gaveta aberta. E, eu não tenho isso. Tens. Onde é que eu tenho isso? Junto às tabs. Do lado esquerdo. Sim.
Não tenho. Tens? Não tenho. Então não tens Firefox. Tenho, então não tenho Firefox. Está aqui escrito Firefox. Mas eu não vejo uma gaveta. Que diabo? Sim, mas espera, eu para não os tenho a quadradinhos. janela. Eu não tenho a janela expandida. Se calhar é por causa... Não, continuo É do lado esquerdo, está sempre visível. Ao lado do primeiro tab. Do lado esquerdo. Sim. Isto é pior que encontrar o Wally. É um quadradinho com um risco no centro e um outro risco por cima. E dá a ideia que é uma gaveta aberta. Não tenho, não vejo. Não tenho. Vamos lá ver. Eu não... Se calhar temos versões diferentes. Eu tenho o meu Firefox todo escuro. Eu também, mas isso não faz diferença nenhuma. Que estranho. Não sei se não deves ter um Firefox super antigo, porque isto já existe no Firefox há várias versões. Deixa-me lá ver. E já aqui falámos dele. Pois. Não usam snaps e depois... Ora bem, e versão 1.2.3.0. Então tens que ter. 64 bits. Tens que ter. Snap. E é um snap. Atenção. Portanto, snap. eu vou-te mandar um screenshot. Não é um screenshot, é uma captura de ecrã. Estão a ver o que é que eu aturo. Estão a ver o que é que eu aturo, gente. É sim, a língua defende-se é falando. Então manda-me lá isso. Deixa lá ver. Espera aí. Para vocês que estão aí em casa, temos pena. Não vão ver isto. Não, podem olhar para o vosso canto superior esquerdo e está lá de certeza. Sim, mas as outras pessoas estão a dizer eu não uso Firefox. Não, claro que usam. Os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes são pessoas sofisticadas e inteligentes e obviamente que usam Firefox. Diogo, acreditas mesmo nisso? Tu achas que as pessoas sofisticadas e inteligentes vão ouvir isto? Sim, por engano, mas sim. Bom, vamos lá ver. Não, continua a não ter isso. Lamento. Isso é muito estranho. Pois, será, mas não tenho. Não aparece nada disso. Porque isto aparece por omissão no Firefox. Deve haver ali uma opção de personalização que eu não ativei ou coisa assim. Eu tenho não, que desativaste, porque isto vem por omissão. Pois, talvez. Se calhar ajuda para perceber, mas o meu Firefox, no meu sistema, eu gosto de ter os botões das janelas do lado esquerdo. A janela para abrir, fechar, minimizar e maximizar. Não, mas isso não muda porque isso é a decoração da janela e Pronto. Não muda. Então temos um mistério e quem resolver este mistério ganha um magnífico prémio. Que prémio? Perguntam vocês. Pois. Mas isto é muito giro e é muito útil. Porquê? Porque ele mostra várias vistas sobre a nossa navegação. Por exemplo, uma das vistas é a navegação recente e tem uma lista de separadores abertos e que nós utilizamos e separadores que nós utilizamos recentemente. E depois em baixo se vocês utilizarem a opção de sincronização do Firefox, ele também mostra separadores que vocês têm noutros dispositivos. Que é interessante. Mas tu sincronizas... Espera aí. Isto é interessante. Tu sincronizas o teu navegador com outros dispositivos? Não. E a questão é porquê? Porque eu não posso fazê-lo com um servidor alojado na minha própria infraestrutura. Portanto, tinhas que confiar no serviço da Mozilla. Sim. E não estás à vontade para fazer isso. Acho que é um passo demasiado longe para isso. Confio na Mozilla, mas não confio assim tanto. Tá bem. Então eu agora vou fazer de jornalista e vou fazer uma pergunta cretina. Porquê que odeias a Mozilla? Eu disse que era uma pergunta cretina. Porque não publicam o servidor de sincronização e o seu código-fonte. Aí está. Uma pergunta cretina que teve uma resposta até bastante oportuna. Pronto. Mas sim. Já chegaram a publicar em tempos, mas depois mudaram de servidor e não é compatível. E se eles fizessem isso, eu tinha o servidor instalado na minha própria infraestrutura e sincronizava dentro da minha infraestrutura. Mas pronto.
Pois. Mas como é que... Peraí, então, mas vamos lá ver. Tu, com o Nextcloud, por exemplo, tu tens o calendário e tens aquelas coisas todas na Nextcloud. Tu tens isso alojado numa infraestrutura tua ou está lá fora? Sim, não, minha. Portanto, na prática tens um servidor caseiro, é isso? Tenho vários, sim. Pronto. Tens vários servidores caseiros. E não consegues fazer um para o Firefox, pois. E não há outra maneira de fazer isso? Não conseguirias montar uma coisa qualquer? Não, porque Que falasse com o software Firefox? não existe. Ah, ok. Só por isso. Pois. Não existe, não é público. O código-fonte não foi tornado público. Certo. E por isso não. Senão eu fazia. Pelo menos eu não tenho conhecimento que seja. Há países, imagino, também estão fora de questão. Não sei quais são desconhecidas de mim. Eu não vou ler o código-fonte do Firefox para isso e não tenho tempo para fazer software. Mais uma vez ele a dizer-nos que é uma pessoa muito ocupada e tal. E que tem nem tu tens, quanto mais. Fazer-se muito ocupado. Pronto, Tá bem, mas que pena. este Firefox View, voltando ao Firefox View, além de ter esta informação sobre a navegação recente, também tem outra vista em que ele mostra as várias janelas abertas que nós temos e os tabs que temos abertas em cada uma delas. Uma vista em que vemos os separadores que fechamos recentemente. Ou apenas os separadores, uma outra vista só com os separadores em outros dispositivos. E ainda mostra também o histórico. E isto é fixe, só que o problema disto, isto é útil, e já tinha dito aqui, para encontrar aquela tab que já não sabes em que janela é que meteste. Sim, a mim nunca me acontece, porque eu sou uma pessoa normal. Bem, pronto. Ok, admito, normal entre aspas. Sim. Mas se vocês viverem no estilo de vida de tabs infinitas, como eu, isto era útil, porque só tinha um problema. Vocês tinham de olhar para cada janela ou para a lista de tabs em cada janela. Em muitos casos podiam ter que expandir a lista, porque a lista seria mais longa do que ele mostra por omissão, e ir janela a janela até encontrarem a tab que vocês estavam à procura. Isto poderia demorar um bocadinho, principalmente se vocês estivessem na última janela da vossa lista de múltiplas dezenas de janelas. Eis que a Mozilla resolveu este problema como adicionando um campo de pesquisa em que ele filtra nas janelas todas à procura da vossa tab. E como é que... Espera aí. E esse filtro de pesquisa, essa função de pesquisa, funciona com base em que informação? É o nome da tab? É o conteúdo da página? O título da página, creio eu, e o endereço da página, creio eu. Pois. Isso é muito bonito, mas eu tenho vários casos de... Eu, por acaso, até trabalho com um site de internet que tenho de editar. E acontece às vezes ter várias abas abertas, mas não muitas, não é excessivo. E os títulos das páginas às vezes são idênticos, portanto eu não sei até que ponto é que isso ajudaria. Pois isso é porque estão a usar mal o site, porque nunca deviam ser. Sim, mas é quando aquilo está em preparação, como é óbvio, estou a criar o conteúdo da página, não sei o quê, e depois às vezes tenho 1, 2, 3, 4 artigos abertos em simultâneo em abas diferentes. Sim, mas deviam ser cada um deles. Cada um deles devia ser um nome diferente na mesma. Pois é, mas... Está bem. Sim, senhor. Pronto, muito lindo. Ficámos a saber que o Firefox tem uma funcionalidade que para mim é o equivalente àquelas pessoas. Sim. Podia ser ainda melhor, porque ele de facto filtra em todas as janelas, só que continua a mostrar a lista de todas as janelas. Mesmo que mostre uma lista vazia. Ora, se vocês tiverem muitas janelas, isto continua a ser um bocado chato. Ele podia mostrar só a janela em que encontrou alguma coisa. Portanto, fica aqui a sugestão de melhora que, tal como os partidos políticos, a Mozilla podia aproveitar. Eu tenho a certeza que amanhã a Mozilla vai emitir um comunicado de imprensa em que vai rechaçar tudo aquilo que tu disseste e acusar-te de, sei lá, infâmia e assim. E Diogo Constantino... Pronto. Negamos veementemente as acusações de que fomos alvo por parte de Diogo Constantino e
encaminharemos isto para os canais judiciais adequados. Pronto. Depois aparece no Correio da Manhã: Constantino odeia Mozilla. Adiante, vamos então para as nossas notícias. E uma é que ocorreu já aqui há algumas semanas o Reports Q&A 134. Aliás, já houve outro posterior, mas este tem muito mais informação que eu acho pertinente para vocês do que o 135 que foi no sábado passado. Uma dessas informações é que o Clickable, que é a framework, vamos chamar-lhe uma framework, utilizada para desenvolver aplicações para Ubuntu Touch, já é um Snap. Pronto, Tadá! isso, certo, muito lindo, mas isso traduzido em miúdos para pessoas que não percebem nada do assunto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele ainda é mais fácil de instalar para mais pessoas. Isso significa também que o IDE TID, que é escrito pelo Alfred Neumayer, está também um passo mais perto de poder ser utilizado dentro do próprio Ubuntu Touch como um Snap com o Clickable lá dentro. Posso só perguntar uma coisa, assim, para Sim. leigos como eu, o que é um Clickable? O Clickable é o tal framework utilizado para desenvolver aplicações para o Ubuntu Touch. Portanto, o que ele faz é gerar, a partir de um template, um conjunto de fecheiros que todos os pacotes Click, que é os pacotes utilizados pelo Ubuntu Touch nativamente, tanto como os devs e como isso tudo, os pacotes de aplicações do Ubuntu Touch são cliques, que são um antepassado dos snaps. E esses cliques têm que ter um conjunto de fecheiros para definir o próprio formato, para que o sistema operativo possa olhar para lá e entender o que é que lá está dentro e integrar de forma apropriada. E também agrupam todos os fecheiros da própria aplicação, e esses fecheiros têm que lá estar. O Clickable gera esses fecheiros, certo, e depois gera o pacote em si e pronto para ser instalado e submetido à loja de aplicações Open Store. Certo. E transformar ter isto disponível em Snap significa o quê para quem desenvolve? Significa que, é mais fácil instalar o Clickable, portanto mais gente pode começar mais facilmente a fazer aplicações para o Ubuntu Touch. Não é que fosse muito difícil e developers experientes poderiam instalar com alguma facilidade o Clickable, quer utilizando o PyPy, que é um gestor de pacotes para Python, quer utilizando Docker e por aí adiante. Mas, sendo um Snap, é ainda mais fácil, embora posso dizer que seja marginalmente mais fácil do que com uma dessas opções, mas ainda assim é mais fácil. Mas mais importante ainda é que o trabalho utilizado para que o Clickable esteja empacotado como um Snap faz com que o Alfred possa pegar nisso e adaptar o Snap do TID, que é o tal IDE, o Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Muito bem, em português e tudo. Que é um conjunto de aplicações que se integram entre elas para desenvolver software e possa assim incluir dentro do Snap do TID. O que significa que vocês podem no vosso desktop instalar o Snap do TID e ter lá tudo o que precisam para desenvolver aplicações para o Ubuntu Touch. E portanto, a ideia é de que isto vá democratizar ou expandir a quantidade de pessoas que faz aplicações para o Ubuntu Touch. Tu achas que isso vai ter algum efeito em termos de números? Não vai ter um efeito massivo. Isso é claro. O que vai facilitar é a vida de quem já faz e de quem possa vir a querer fazer. A adoção não depende apenas da existência da opção. Claro, assumindo que as pessoas que desenvolvem ou querem desenvolver se dão bem com snaps e gostam de snaps e não veem inconveniente em instalar um snap. Sim, já estou a ver algumas pessoas, poucas, mas ainda há, que dizem, sem snap então é que eu não vou mesmo pegar nisso e assim.
Pronto, mas isso é o problema delas. E isto significa também que, graças ao Clickable ser um snap, ao Clickable ser um snap, não, ao TID ser um snap, é também possível instalar o TID em Ubuntu Touch como um snap e desenvolver para Ubuntu Touch dentro do Ubuntu Touch. essa ainda é melhor. Desenvolver para o Ubuntu Touch dentro do Ubuntu Touch. É como aquele filme, Inception. Exatamente, mas é interessante porque torna a facilidade do processo, aumenta as várias iterações do processo de desenvolvimento, tornam-se mais rápidas e ágeis quando assim é. Ainda esta semana vi num canal do Telegram o Telegram na sua versão desktop a correr em Snap dentro de um telefone equipado com o Ubuntu Touch. Sim, mas atenção, o suporte para snaps ainda é experimental e ainda existe apenas em alguns dispositivos. Sim. Ainda não é algo pronto para os utilizadores. E há um risco de poder estragar o telefone. Sim. Neste momento ainda há, não o telefone em si, mas o sistema. Mas era ótimo, mas de facto, agora pensando assim um bocadinho, sonhando em voz alta, era ótimo ter snaps, ou a possibilidade de instalar e correr snaps num telefone com o Ubuntu Touch, sobretudo se este tivesse depois acesso a um ecrã externo, teclado rato, um dos aparelhos compatíveis com essa opção, para ter uma espécie de computador de bolso que tu chegas, pões em cima da secretária e tens ali as aplicações todas. Sim. Ou tens um pequeno ecrã portátil e um ecrã e um teclado Bluetooth e um rato Bluetooth e levas na mochila e quando precisas tens um portátil, quando precisas tens um telefone. Exato. Isso é que era de valor. Eu ainda sonho. E isto é o sonho da convergência. Tu, no teu caso, tens um Fairphone 4, estás na boa. Já consegues fazer isso, mais ou menos, minimamente, com 2 ou 3 aplicações. Sim. Mas, de facto, é a partir do momento em que tu podes usar snaps dentro do Ubuntu Touch, então aí está aberta a caça. Mas já passas a ter muito mais software disponível imediatamente, ok? O problema depois é a integração com o ambiente sistema operativo do telefone e o tamanho do ecrã. Isso é que vai ser mais complicado. Até porque... Sim. Com o Libertine tu conseguias fazer isso mais ou menos, mas... Com o Libertine não fazias muito. Depende muito da aplicação das frameworks que ela utiliza e isso não dependia do Libertine. Mas já vamos falar um bocadinho mais disso mais adiante. Portanto, isto é uma boa notícia. Foram também anunciados os contactos principais de cada uma das áreas de trabalho para os próximos 6 meses. Portanto, em Bruxelas, algumas das pessoas do Biport se reuniram-se e tivemos a preparar os próximos 6 meses de trabalho, onde é que nós vamos focar. E precisamente uma dessas áreas foi a área de compatibilidade com aplicações, ou seja, com aplicações que já existem. E neste caso tivemos a bater, por exemplo, o suporte para snaps, para o qual já existe bastante trabalho e aliás tu já viste até aplicações a funcionar, apesar de ser só numa captura de ecrã. Aliás, aquilo foi uma fotografia, foi captura de ecrã. Era um vídeo, acho eu. Mas pronto, sim, não foi gravado no próprio dispositivo, foi gravado com outro dispositivo. Sim. E sugeriu, por parte do Rudra Saraswat, a sugestão de utilizarmos DistroBox como alternativa ao Libertine. Sim, já falámos nisso na semana passada, julgo eu. Não foi na semana passada, foi já há 2 semanas, porque na semana passada não tiveste. Falámos brevemente sobre isso, sim. Sim, falámos nós, o podcast, sim, falaste sobre isso com o Tiago, sim, exatamente, já me estou a lembrar. Pronto. E quem ficou à frente com essa área de trabalho foi o Alfred. Também definimos uma área de foco de usabilidade. E aí temos vários grupos de trabalho. Um é o de suporte para Volt, que é Voice over LTE, que basicamente é para fazer chamadas com Voice over LTE, sim. Voice over IP sobre 4G, basicamente. 4G. Yeah.
para cima. Não confundir com Volto, o partido político, que curiosamente tem um excelente programa sobre software livre e direitos digitais. Pronto, fica aqui o plug. E se quiserem saber mais sobre isso, vão ver o episódio 5 da Voz dos Direitos Digitais. Pronto, mas... Ou não, também podem ler o programa. Também podem. Mas ouçam o podcast. E quem está responsável pelo suporte para Volte é o Ivan. Eu não vou dizer o apelido dele, que é impossível de ser pronunciado. Não, eu posso tentar. Onde é que está? Não sei. Nas nossas notas não está, porque eu nem sequer copiei. Também há os backups, que fica com o Alfred. Já mostrou e ele já até mostrou um princípio de introdução de suporte para as configurações de backups na aplicação de definições do Ubuntu Touch. O suporte para notches, que é aquelas protuberâncias que ficam nos ecrãs, onde às vezes há uma webcam, é tipicamente isso que fica lá, que neste momento não é suportado no Ubuntu Touch. Portanto, essas protuberâncias tapam, por exemplo, indicadores da barra de indicadores, por exemplo, o indicador de que se o Bluetooth está ligado, ou os indicadores de rede, etc. Sim, esse tipo de coisa. Yeah. Portanto, o Ivan está a pegar nisso. Ora, o onboarding está dividido em algumas áreas. As sessões de onboarding de contribuidores novos fica eu com responsabilidade. Vai realizar-se a segunda, alguns ou na semana que vem ou na semana seguinte. Mas a ideia não era termos mais desenvolvedores? Sim. Depois, para encurtar a falta de comunicação entre quem tem conhecimento sobre como fazer determinadas coisas dentro de aplicações e recorrendo a integrações do sistema, a serviços do sistema, a APIs do sistema, e como fazer esse conhecimento chegar aos programadores, vai ser o Apli, que é um dos apresentadores do Ubiports Q&A. Depois vamos trabalhar os sites e portanto, o Ubuntu Touch, o Ubiports tem vários sites, o do Ubiports, o do Ubuntu Touch, o do Allium, o do Lomiri e por aí adiante, e vamos reestruturar isso e introduzir alguma clareza sobre o que é o quê, e agrupar as coisas de forma que faça mais sentido. E vamos também melhorar a página de dispositivos, onde temos a listagem dos dispositivos e o que é suportado em cada uma delas. A página sobre como se podem juntar ao Ubiports. Também é importante que haja clareza sobre o que é que acontece quando as pessoas submetem os seus dados lá, o que é que vai acontecer a seguir. E isso vai ficar da responsabilidade do Capsia, aliás. Depois, em termos de experiência com múltiplos ecrãs e com ecrãs, nós detectamos cá vários problemas com suporte para multi-ecrã e para alguns tipos de ecrã quando acontecem algumas coisas. Por exemplo, quando nós mudamos a orientação em um tablet. Nós tentamos alguns bugs com isso, e isso vai ficar da responsabilidade do Alfred. Depois, com aspectos mais técnicos do desenvolvimento, como o Release Management, o Branch Management, vai ser o Ratchanan o responsável. O CV Tracking e a comunicação com a equipa de segurança vai ficar da responsabilidade do Appli. E os portes de sistemas de imagem, em particular para kernels mainline, ou seja, kernels Linux oficiais, a responsabilidade vai ser do Oran. Portanto, ficou a conhecer aqui algumas destas novidades. Entretanto, é claro, para quem usa Focal, e acho que tu te reparaste também, para quem usa o Ubuntu Touch Focal, que ainda há muitas aplicações que não foram portadas de Xenial para Focal. No entanto, nas últimas semanas houve uma inundação de novas aplicações, e só mencionar aqui algumas novas. Algumas que foram portadas e que são particularmente importantes. É o QX,
que é uma aplicação que vos permite ter uma Wikipédia offline, que é sempre muito interessante. O Activity Tracker, que é uma aplicação que permite vocês, por exemplo, seguirem os vossos percursos de corrida com base apenas no GPS do vosso dispositivo. Caso usa-se muito cá em casa o Activity Tracker. É pena é que ainda, pronto, por causa do confinamento, não se possa usar com o ecrã desligado. E isso é uma coisa que vai ser também trabalhada como parte destes grupos de trabalho que eu falei. Ainda não sabemos exatamente o que vamos fazer, mas estamos a estudar o que fazer. Outra aplicação é o Rockwork, que é utilizada para integração com smartwatches. Sim. O Axolotl 2, até que enfim. Que é uma aplicação de Signal para mensagens de texto Signal. O Kit VNC Client, que é um cliente de VNC para o Ubuntu Touch. O Imaginário, que é uma aplicação para organização de fotos que vocês tiram com o vosso Ubuntu Touch. O MeToo, que é um cliente para YouTube, que permite descarregarem vídeos e verem no vosso dispositivo. O Wi-Fi Scanner, que é uma aplicação que basicamente faz scan de rádio do que está ao vosso redor, portanto, redes Wi-Fi, sim. As transmissões das várias redes Wi-Fi, identifica quais são os canais, quais são as frequências que estão a ser utilizadas, e assim, por exemplo, vocês podem configurar o vosso ponto de acesso Wi-Fi de uma forma mais inteligente. E o Tweak Tool, que é uma aplicação que tu daste a falta dela, não foi? Sim. Quando sim, experimentaste Focal. Bastante. Yeah. Quando mudei para Focal, eu usava muito essa para configurar meia dúzia de coisinhas. Nós falamos aqui disso na altura e pronto, já está disponível. Ainda bem. Portanto, esta semana vou ter de fazer aqui uma limpeza para reinstalar as aplicações, porque eu instalei algumas do Chinela para Focal, simplesmente indo à loja, descarregando o pacote e instalando diretamente em Focal, e em alguns casos funcionaram, noutros sim, nem por isso. Depende muito do trabalho que os developers fizeram a mudar as APIs que eles usam, porque para integrar o Lomiri, que é um ambiente desktop, interface gráfica do Ubuntu Touch em Debian, foi necessário remover menções a marcas, quer a Canonical, quer a Ubuntu. E então tivemos de renomear as APIs. E os developers que foram modernizando as suas aplicações, mudando os nomes dessas APIs, e que foram mantendo-se relativamente atualizados em relação a outras mudanças no próprio Ubuntu Touch. Pronto, essas aplicações é muito mais fácil funcionarem nas versões mais recentes do Ubuntu Touch, e provavelmente a única coisa que eles têm que fazer é dizer ao Clickable para dizer, olha, gera um pacote em que o alvo é Focal, e automaticamente ficam com um pacote pronto para ser carregado para a loja e disponibilizado em Focal. Isso é fixe poder ter o meu pacote pronto para carregar para a loja. Pronto. Aliás, tu até podes experimentar fazer isso para algumas das aplicações, porque é relativamente fácil de se fazer. Não é preciso saber programar, e aqueles que tu vês que funcionam logo, podes logo submeter à loja. Ah, é? Ninguém te impede. Tudo que for software livre, podes fazer isso. Podes ter que, se calhar, mudar o nome. O problema depois é que alguém na loja tire o tempo de ver as submissões e de aprovar aquilo, etc, etc. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Está bem. Bom, já passámos o tempo, já lá nosso vai. tempo, sim, hoje já nos esticámos um bocadinho. Mas pronto, olha, resta então dizer que ele não se lembra do que há de dizer. Foi não, esqueci-me. Foi mais um episódio do podcast do Ubuntu Portugal neste 5 de março de 2024. Não se esqueçam de ir votar neste domingo. Para a semana saberemos se ainda estamos em democracia ou se vai haver novas eleições ou não. Quem sabe? Tudo pode acontecer. O nome dele é Diogo Constantino. E qual era o resto? Qual é o teu nome? Frank Luntz. Pronto. E este show é também produzido pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.
Tchau.